Olá, que privilégio nós temos e porque podemos estar juntos nesse dia, com o propósito de profetizar vida no nome de Jesus. E a vida é dádiva de Deus, é dom de Deus. Ele é quem nos dá a nós para que vivamos em paz e desfrutemos da alegria, a alegria que também é presente dele. Mas presente dele não apenas para nós que vivemos o hoje, é presente que ele deseja derramar sobre as futuras gerações. Deus deseja que as futuras gerações também experimentem de alegria plena, de paz, de tranquilidade. Mas como fazer isso? Como podemos pensar a próxima geração? Nós, de fato, não podemos pensar apenas no hoje, não podemos viver uma vida egoísta, centrada em nós mesmos. Precisamos também olhar para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos e para a história que eles viverão na terra onde Deus os plantar. Mas como garantir que os nossos filhos vivam vida de paz? Como garantir aos nossos filhos uma vida de bênção? O Salmo de número 78, de 1 a 7, ele nos fala sobre isso. Essas são as palavras do Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Se quisermos que a próxima geração viva em paz, essa próxima geração precisa conhecer o Deus da paz, o Deus que traz a paz. Não basta essa geração viver esse tempo que vivemos hoje, mas sem aprender aquilo que nós aprendemos no passado. Se nós aprendemos tantos princípios maravilhosos, e muito mais do que princípios maravilhosos, aprendemos a história de Deus, os feitos de Deus, os milagres que Ele realizou. Nós precisamos passar para frente essas histórias. Nós precisamos contar para os outros os milagres que aconteceram. Somente assim, a geração seguinte crescerá saudável, crescerá forte, crescerá segura e construirá um país cada vez melhor, mais abençoado e mais próspero. A Bíblia não fala de ensinar princípios, nem fórmulas, nem métodos. Não. A palavra de Deus nos chama a compartilhar histórias. As histórias dos feitos de Deus, as histórias dos milagres de Deus. Os nossos filhos, os nossos netos, os bisnetos, eles precisam ouvir dos milagres que Deus realizou nas nossas vidas. Aquilo que Deus realizou em você, aquela vez em que o Senhor curou você, aquela outra vez em que Ele usou alguém para trazer-lhe uma cesta básica enquanto você orava, e essa pessoa trouxe essa cesta básica sem saber, mas você viu e reconheceu que foi uma resposta à oração que você havia feito. Uma cura que Deus efetuou no seu corpo ou na vida de outra pessoa. Uma paz que você experimentou no coração quando tudo mais à sua volta parecia tão atribulado. Uma direção que Deus trouxe a você quando você se encontrava perdido. Essas histórias que narram os feitos de Deus. Você precisa, essas histórias, você precisa compartilhar com os seus filhos. Não pode guardar apenas para você, mas conte, passe para frente, anuncie aquilo que Deus fez dessa maneira.
E somente dessa maneira você conseguirá preparar a geração seguinte e a outra geração para viverem em uma terra e construírem uma terra de bênção. Aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, os feitos de Deus, é isso que precisamos compartilhar com as pessoas. As suas histórias, não as guarde para você mesmo. E não compartilhe apenas princípios. As pessoas têm muito mais facilidade para guardar histórias. As histórias nós guardamos, nós somos como que construídos por Deus para gravarmos mais facilmente fatos históricos, histórias, e não fórmulas. Nós precisamos contar aquilo que Deus fez. Faça isso hoje com o seu filho. Busque separar alguns episódios da ação de Deus na sua vida e durante a refeição, o almoço, ou o café da manhã, ou o jantar, ou o lanche, conte essa história para o seu filho. Mostre para ele aquilo que Deus fez, compartilhe com ele e certamente isso ficará gravado no coração do seu filho. E lá na frente, quando ele vivenciar uma situação semelhante, uma situação difícil, ele vai se lembrar dessa história e vai se lembrar de Deus. E lembrando-se de Deus, ele saberá que Deus estará presente ao lado dele. Não somente estará, porque Deus nunca deixa de estar presente ao lado do povo dele. Conte histórias. Não deixe que outras pessoas sufoquem essas histórias de Deus. Não deixe que as outras pessoas distorçam as histórias de Deus. Não permita que pessoas digam, milagres não existem mais, não acontecem. E muito disso aconteceu ou tem acontecido em tantos lugares, porque outros têm sufocado essas histórias de Deus. Existe um inimigo que não quer que as histórias de Deus sejam contadas. Um inimigo que quer rasgar as páginas das histórias dos homens que viveram as intervenções de Deus. Um inimigo que quer apagar da próxima geração os registros dos feitos de Deus na memória das pessoas. Não deixe isso acontecer. Você pode preparar a geração seguinte. E você pode preparar a próxima nação. Aqueles que governarão a nossa nação daqui a alguns anos. E você pode prepará-los contando as histórias dos feitos de Deus. Foi assim que Deus instruiu ao povo de Israel. Foi assim que Deus instruiu a igreja. E por isso temos a Bíblia com todos esses registros, para que não nos esqueçamos, que jamais venhamos a deixar de lado as histórias e as lembranças dos feitos de Deus. Precisamos discipular a próxima geração. Você precisa discipular os seus filhos. Eles devem ser discipulados não através das novelas ou das histórias das novelas, ou das histórias fantasiosas dos filmes, ou das histórias fantasiosas de livros de ficção. Eles precisam ser discipulados através das suas histórias e das suas histórias escritas pelas intervenções do Deus presente, do Deus soberano, do Deus bondoso, do Deus cheio de amor, Pai de Jesus Cristo e o nosso Pai em Jesus. Conte as histórias, compartilhe sobre elas com seus filhos assentado à mesa, andando no caminho, dirigindo o carro, dentro do ônibus, em um passeio no campo. Conte as histórias das intervenções de Deus e você estará discipulando, pela bondade do Senhor, a próxima geração com princípios, com valores eternos. Se você quiser ligar para nós, o nosso telefone é esse, 31 3429 9550. Que o Senhor abençoe você e capacite você a contar e a passar para frente as histórias que Deus deu a você intervindo na sua vida, em nome de Jesus.